Oi, oi, aqui é a Ju. Voltei de férias, demorei um pouquinho pra voltar a gravar e é engraçado porque esse já é a terceira vez que eu começo a gravar o vídeo, parece assim que é hábito, né? É que nem exercício, quando você para de fazer, você perde o hábito. Então, eu já comecei a gravar esse vídeo 3 vezes e não tinha curtido esse início. Então, eu voltei de viagem mais cansada do que eu fui, mas valeu super a pena. Eu comprei vários livros bacanas e eu vou fazer um vídeo com os livros. Eu não costumo fazer book haul, né, que chama, né, mostrar as comprinhas ou o que você recebe. Eu não costumo fazer, mas eu vou fazer pela viagem, porque muitas pessoas pediram e eu comprei muita coisa bacana mesmo, numa livraria lá em Nova York, que chama Strand, que é uma livraria que tem livros novos e usados, então tem uns preços que valem muito a pena. Então o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre os livros que eu comprei, e logo em seguida a gente começa o mês de outubro, então, com o projeto de ler nas primeiras 2 semanas do mês de outubro, o livro Infantos Juvenis, que eu até trouxe alguns de viagem. Então, eu vou fazer agora, antes de mostrar os livros que eu comprei. Esse vídeo aqui, eu queria mandar um beijo pra Tailane, do Despindo Histórias, porque foi ela que me tagueou. Foi a primeira vez que alguém me tagueou num vídeo. Então, eu achei super bacana, sabe? Eu fiquei tão preocupada, assim, de responder logo, que eu preferi fazer antes de qualquer outro vídeo. Então, ela fez uma tag chamada, eu vou ler aqui embaixo, tá? Por isso que eu vou ficar olhando aqui pra baixo. Chama Meu Dicionário Interior. Então, eu achei muito, muito, muito legal, porque ela fala não só sobre livros, como também seus gostos de música, suas escolhas de séries de TV, de filmes que você gosta. Então você consegue conhecer mais ainda um pouco as pessoas através disso, né? Não só na parte literária. Então vamos lá. Primeira questão é, um livro que te ajudou no momento difícil. Olha, eu não gosto de repetir livros nas tags, então tem vários livros que eu colocaria aqui, mas como eu já falei deles, eu fiz até resenha de alguns deles, eu não quero repetir. Então eu vou fazer novos livros para poder, enfim, expandir, né, essa questão das respostas. Então, o primeiro é um livro que me ajudou muito, muito, muito para entender, eu acho, assim, porque ele é de um neurocientista, é de um psiquiatra, que ele criou uma escola de psicoterapia em Viena. O nome dele é Viktor Frankl e esse livro chama Em Busca de Sentido. Eu indico muito esse livro porque, apesar de ser um livro, obviamente, né, uma não ficção de um médico, então assim, é uma linguagem que a gente às vezes não se acostuma, é uma linguagem que poderia ser mais técnica, só que a questão dele não é essa, a questão dele é procurar então qual é o sentido gerado pelas pessoas em situações extremamente extremas não, né, gente, desculpa, em situações de extrema desumanidade. Então, no caso aqui, os campos de concentração alemães, né, os campos de extermínio, né? Então, assim, as pessoas ali tinham muito pouco com que se segurar, e ele fala sobre a forma com que elas criavam um sentido para garantir a sobrevivência, né? Então, assim, sair daquela realidade, conseguir produzir uma realidade nova que tivesse um sentido, em que eles se apegavam para se manter vivos, porque realmente teve muito suicídio, as pessoas se jogavam nas redes eletrificadas e, enfim, todo tipo de, não só, né, quem morria de todas as situações horrorosas, né, dos campos de extermínio, mas quem sobreviveu, e as pessoas que sobreviveram todas relataram, e aí ele esteve presente, ele sabe disso, ele viu isso acontecer, e ele simplesmente fala sobre essa questão. O que as pessoas criaram em suas cabeças, qual é a capacidade do ser humano de gerar sentido numa situação desumana. Então ele até fala aqui, elas provaram, as pessoas, que inerente ao sofrimento há uma conquista, que é uma conquista interior. Então é muito, muito bacana, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Questão número 2. Um livro ou um trecho tão chocante que ficou na sua mente por muito tempo. Na verdade, não é um choque no sentido assim de um relato de um estupro ou um relato de uma morte, nada assim não. Mas eu li o livro que eu sempre falo aqui, que é Pra Onde Vão os Guarda-Chuvas, do Afonso Cruz. E esse livro é um calhamacinho, é um livro incrível, vai vir pro Brasil já já, essa edição é portuguesa, mas ele tem aqui um trecho que eu queria ler pra vocês, que é na página 357. Eles estão falando sobre, enfim, estão discutindo sobre alcoolismo, é passado num lugar de origem árabe, né, no caso de uma religião aí do mundo islâmico, e ele conta uma história dentro disso, não diz exatamente onde fica, mas é exatamente esse tipo de cultura na qual Alá é o Deus, né? Então ele fala assim, tem um personagem falando sobre Alá,
e ele fala: Alá o tem em seu regaço. Eles ficam falando sobre a situação de uma pessoa e sobre a questão do Alá. E aí ele fala assim, a resposta é o destino, somos muito pequeninos, sem importância, Alá sabe melhor, né? Que é esse Deus monoteísta. Então, a resposta que ele fala é assim: o problema, senhor Elahi, não é Deus. O universo resume-se a uma prova da inexistência de Deus. Olhe à sua volta e veja o deserto. São os homens que tomam conta das nossas vidas. Já reparou que entre os animais é o líder que vai combater o líder rival? Os animais não mandam os peões para debaixo dos cavalos. No reino animal, os líderes são os primeiros. Se nós fizéssemos o mesmo, os conflitos seriam substancialmente diferentes. E o mesmo princípio não seria aplicado apenas em casos de guerra. Senhor Elahi, mas também não só em casos de guerra, como em todas as vertentes da sociedade. Em todas, sem qualquer exceção. Mas o problema é que o povo é um girassol. Volta-se para onde brilha a luz, de forma automática, sem razão, sem discernimento. É assim o povo com os seus líderes. Somos todos uns girassóis. Se ao menos exudássemos óleo, ainda dava para fritar batatas. Por isso não me fale em Deus, que eu nunca o via lutar por ninguém. E eu já não tenho 16 anos, nem cabelo para deixar crescer. O que eu sei é que o mundo está virado do avesso e não se consegue fazer nada. Somos todos culpados, uns mais, outros menos. Maravilhoso. Vou correr para variar. Questão número 3. Um livro que causou desconforto, mas que na sua opinião é necessário. Gente, todos os livros da Svetlana, eu já fiz aqui, eu falaria, obviamente, do Vozes de Chernobyl, mas como eu já fiz uma resenha grande, eu vou falar sobre A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Todos os livros da Svetlana causam um desconforto, assim, um engulho, assim, mas é maravilhoso. Eu acho que todo mundo tem que ler, não só pelas questões que ela coloca, como a forma como ela coloca, como ela edita esses relatos, que é assim primoroso, né? Nós lemos agora no Leia Mulheres o Xin Han, que é As Boas Mulheres da China, que tem também uma série de relatos. E aí a gente tinha acabado de ler Vozes de Chernobyl, então a gente sentiu muito isso, sabe? A comparação com a Svetlana é muito difícil. Depois que você lê um livro dela, você ler outros relatos e algum livro sobre essa que eles chamam de história oral, mas não é muito bem, é muito difícil comparado com ela. Então, gente, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Não deixem de ler esse livro, tá? Vai te causar um probleminha, mas não deixem de ler. Questão 4. Um livro que é Como Chegar em Casa, ou seja, tem uma leitura fácil e agradável. Eu sempre falo isso, né? Não tem jeito. É o Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Eu já li várias vezes. Então, assim, eu já vi a série da BBC. Então, sempre que eu tô mais ou menos assim, sempre na Jane Austen, nessa história, né? Nesses personagens que eu volto. Então, falarei da Jane Austen muito mais vezes em vários lugares, mas é Orgulho e Preconceito, com certeza. Número 5, um livro importante na sua adolescência. Olha, eu não tenho esse livro aqui. Eu já tive, eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele me marcou muito. Eu já falei de Christiane F., mas não vou repetir, né? Então eu vou falar sobre o Confissões de Adolescente, que foi um livro que lançou junto com uma peça da Maria Mariana, que é filha do Domingos de Oliveira, que é um diretor. E a peça era hilária, assim, eram histórias das adolescentes. A primeira vez que ela fumou maconha, a primeira vez que, enfim, quando ela perdeu a virgindade. Então, assim, é muito legal. Ela escreveu, acho que o livro meio que ela tinha 16 anos de idade, então pra mim, assim, foi muito legal, foi um marco meio que realmente de sair de uma adolescência meio infantil para uma adolescência mais madura, né, de ter ido ver a peça e ter lido o livro. Eu ganhei das crianças, assim, né, da minha avó. Então, é a Confissão de Adolescente, eu achei muito bacana, é bem fininho, muito bacana. Um livro que tem tudo a ver com você hoje. Gente, tem vários, né, mas eu não posso deixar de esse livro aqui. Chama Egoísta, Superficial e Egocêntrico. São 16 escritores falando sobre a decisão de não ter filhos. Por que isso aqui é interessante, tem tudo a ver comigo hoje? Porque não é assim taxativamente uma questão contra crianças ou contra, mas é que é uma questão que era colocada muito até para a mulher, para o casal em geral, homens e mulheres, que você não seria completo sem ter um filho, né? Você não teria atingido
magnitude da existência se você não reproduzisse, sabe? E isso é um conceito, assim, que sempre me causou, assim, foi assustador, né, assim. E a mulher, principalmente, assim, existe entre as mulheres mesmo uma questão de quem é mãe, da mãe que teve essa experiência. Eu não tô desqualificando essa experiência, mas tem pessoas que têm essa opção de não ter filhos, porque criança é muito trabalhoso. Criança, ela é chata, ela exige atenção mesmo nesse sentido. Chata nesse sentido, ela é egoísta porque você pode estar cansada, a criança vai querer o que ela precisa, independente de você ter trabalhado 12, 15 horas. Então é uma questão que não é para qualquer um, né? Educar é muito difícil, sabe? E muita gente fica por aí, as crianças ficam assim, mãe, olha só o que eu tô fazendo, mãe. E a mãe, né? Gente, tem que dar atenção, é um momento, é um ser humano que você está educando para uma sociedade, assim, você está criando um indivíduo, sabe? Então, é muita responsabilidade. E esses escritores aqui falam sobre a decisão de não ter filhos, sabe? E eles brincam com o título falando egocêntrico, superficial, porque é o que as pessoas recebem quando elas falam que não querem ter filhos. Muito bacana, tá? São 16 escritores falando sobre vários momentos em relação da maternidade, tem muitas mulheres, mas tem alguns homens também aqui, o que é muito interessante. Então, top 5 de músicas importantes pra você. Gente, eu fui fã da Madonna louca, adolescente, então eu sabia todas, eu aprendi muito inglês, assim, tipo, traduzindo as músicas e aprendendo a cantar. Então eu vou falar, na verdade, eu amo as músicas da Madonna todas, mas eu gosto muito eu acho que é um marco na questão até do feminismo da mulher, é o álbum dela, Erótica, entre outras coisas. Então eu vou dizer o álbum Erótica como marco, então, essa confrontação que a Madonna tinha com a sociedade em relação à sexualidade e tudo isso. Então, o álbum Erótica. Sala de Recepção, do Cartola, é uma das músicas que eu mais amo na vida. Ela começa com uma frase que é habitada por gente simples e tão pobre que só tem o sol, que a todos cobre, como podes mangueira cantar. É muito bonito, né? Depois, então, eu amo Cartola. Tem o primeiro CD do Cartola, que foi, enfim, gravado muito tempo depois do que ele cantava, né? É maravilhoso. O Velho e o Moço, do Los Hermanos, que tem uma parte que ela fala assim, vou levando assim que o acaso é amigo do meu coração, quando fala comigo e quando eu sei ouvir. Então, O Velho e o Moço, do Los Hermanos. Beatles, não tem como deixar, eu sou muito, muito fã dos Beatles, então eu vou colocar Eleanor Rigby, que eu amo, 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 e a Billie Holiday com Blue Moon, eu sou apaixonada pela Billie Holiday. Vou colocar todas as músicas aqui embaixo, quer dizer, os nomes, né, porque link eu não sei muito fazer. 3 filmes marcantes na sua vida. Gente, A Outra História Americana, quem não viu com Edward Norton, precisa ver esse filme, sobre a questão do neonazismo nos Estados Unidos, a escolha dele de ser neonazista e o que acontece então com a relação dele com a família, o que acontece naquela comunidade neonazista, o que muda com ele no momento então que acontece uma situação na qual ele vai preso, tá? Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, eu amo esse filme, amo, amo, amo. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Aliás, são 3 filmes, tá, que marcaram sua vida, não sei se eu falei. Então eu vou falar também de Noivo Neurótico e Noiva Nervosa, do Woody Allen, porque eu adoro o Woody Allen. Assim, eu sei dizer que alguns filmes não são tão bons quanto outros, mas Noivo Neurótico e Noiva Nervosa é maravilhoso. 4 séries de TV da vida. Gente, eu vou falar um pouco também de minissérie, tá? Porque marcou muito. Então, marcou muito os Maias pra mim. Óbvio, sou apaixonada pelos Maias, então a minissérie foi muito bacana. É muito bonito, assim, vale muito a pena ver. A Sex and the City, tá? Olha o clichê, né? Mas assim, é maravilhosa. Pra mim foi, eu vejo, revejo, sabe? Eu sei, assim, muitas falas, assim, sabe? Eu aplico como jargões do meu dia a dia, brincando com as amigas e tal. Então, quem não viu também, não deixa de ver Sex and the City. Sherlock Holmes, da BBC, é uma série muito bacana, tá? Hoje em dia, com tecnologia, mas com as histórias ainda antigas, são poucos episódios e é muito, muito legal. Gilmore Girls, que é aquele negócio que não tem como não gostar, assim, que tem todas as referências literárias e ela é nerd, assim, então é muito bacana, eu adoro Gilmore Girls. Game of Thrones, ultimamente, foi uma das melhores, né? Ultimamente eu tô esperando a continuação em todos os sentidos. Será que vai ter? Será que não vai ter? Será que ele tá, tipo, trollando a gente? O George Martin, enfim. E Armação Ilimitada, que a minha infância foi muito marcada por Armação Ilimitada, que era uma série
meio infanto-juvenil, assim, mas tinha um triângulo amoroso, era meio putaria, e assim, tinha umas coisas, umas mensagens subliminares que eu não sei como é que passou na censura, entendeu? E era bacanésimo, assim, era meio louco, né? Foi escrito pelo Nelson Motta, inicialmente, sabe? Uma coisa muito doida. Então, Tailane, muito obrigada. Muito obrigada, eu adorei ser tagueada, adorei fazer a tag. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.